partir de hoje, nos próximos 4 domingos, nós estaremos aqui participando desta aula e trazendo para o aluno que vai fazer o exame do Enem as melhores dicas para o dia da prova, ok? E hoje nós teremos aula de linguagens. Com os professores Sandra Mara, que está aqui já para nos dar o nosso bom dia. Bom dia, professora Sandra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, alunos. Estamos aqui para dar uma oportunidade a mais de vocês se sentirem mais tranquilos com relação ao Enem. Vamos procurar, nesse curto tempo, passar todo tipo de informação que possa ajudar vocês, ok? Também está conosco o professor Alínio Cunha, professor de língua inglesa. Professor Alínio, bom dia. Olá, bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui e poder colaborar com os nossos alunos, tá certo? E como a professora Sandra falou, passar informações e dicas importantes. Tomara que essa manhã seja muito proveitosa para todos. É isso aí, professor Alínio. E quem também está conosco é o professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio de Literatura e de Linguagens. Bom dia, professor. Bom dia, João. Bom dia, queridos alunos, queridos candidatos às vagas no nosso ensino superior. Esperamos que essa manhã seja realmente uma manhã de muito proveito. Faremos aqui algumas revisões de questões de outros Enems e questões também por nós elaboradas, visando esse mapeamento, visando essa espécie de ultrassonografia dessa avaliação. Sejam todos, aproveitem bem o programa, sejam todos bem-vindos. A gente sabe que o Enem é uma proposta inovadora, interessante e também que dá oportunidades para que o estudante chegue mais fácil à universidade que ele tanto deseja. Mas nós sabemos também que é um momento de muita tensão por parte dos vestibulandos, vamos dizer assim, usando aquele termo tradicional do vestibular. Porque o candidato ele fica tenso, ele tem de resolver 90 questões por dia e no segundo dia ele ainda tem uma redação. Hoje nós também iremos falar sobre redação. Mas, professores, eu queria começar conversando um pouco sobre a prova. A prova de linguagens de espanhol, por exemplo, professora Sandra, qual tem sido a tônica dessa prova nos últimos tempos? O que a senhora acha? Inclusive, professora, vamos saudar os nossos alunos. Diga para o nosso telespectador da TV Assembleia, que é a TV a serviço da educação também, diga para os nossos telespectadores quais são os seus alunos, onde a senhora trabalha, em que escolas a senhora vai lá ministrar suas aulas, para que o aluno possa acompanhar também a professora Sandra. Bem, eu sou professora que já atuei e atuo nas algumas das instituições mais respeitadas da cidade, Colégio SEI, SENAC, atualmente atuo no Complexo Henrique Castriciano e na licenciatura do IFRN à distância, de espanhol, né? Bem, com relação à abordagem da prova, ela é uma prova do espanhol de poucos anos, mas ela tem uma curiosidade que eu acho que vale para as demais áreas de linguagem, né, as demais disciplinas, mas principalmente ela reforça o conceito do Enem, que é a questão da interdisciplinaridade e da transculturalidade. Então, como nas outras áreas, o aluno que tiver bem preparado no aspecto de conhecer todas as áreas, estar bem informado, desenvolveu bem outros segmentos do seu aprendizado, naturalmente ele vai ter muito mais condição de responder à prova. As questões que eu trouxe mostram bem isso. Se você quiser. Daqui a pouco a gente vai ver as questões que a professora Sandra trouxe e você, telespectador, vai poder acompanhar as dicas da professora Sandra. Okay. Professor Alínio, na prova de língua inglesa também ocorre isso, essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade. Em língua portuguesa a gente sabe que acontece isso. Mas em inglês, qual é a tônica? O que é que o aluno, qual é o perfil do candidato na prova de língua inglesa, professor Alínio? Bem, a prova de língua inglesa, a exemplo da prova de língua espanhola, ela também... só um momentinho, que a professora se apresentou, eu também quero dizer que... Então vai lá, professor. Vamos apresentar o professor Alínio Araújo, ou Alínio Cunha, como ele prefere ser chamado. Eu também já estou aí um bom tempo na estrada com relação ao ensino de língua inglesa em institutos particulares, cursos de idiomas, e atualmente eu sou professor da rede estadual, da rede municipal e também lá do Complexo Educacional
Henrique Castriciano. Com relação à prova de língua inglesa, como eu disse ainda há pouco, a exemplo da prova de língua espanhola, ela também tem esse aspecto, né, de explorar a interdisciplinaridade, tá certo? E essa multiculturalidade. A prova de língua inglesa tem também trazido uma variedade muito grande dos gêneros textuais. Então é bom que o aluno ele esteja atento a isso aí, que ele vai encontrar realmente charges, cartoons, posters, cartazes e textos também de cunho científico. Então, assim, eu trouxe também algumas questões que abordam esses gêneros textuais. Ok, professor Alínio. Professor Alínio que se apresentou, já ia esquecendo a apresentação do homem, né? A prova de linguagem também traz essa ideia, essa temática dessa variedade de gêneros textuais. É muito importante que o aluno leia sobre diversos textos, né? Leia os diversos textos, melhor dizendo. Não é isso, professor Marco Aurélio? A intertextualidade é muito importante que o aluno, que o nosso candidato à vaga do Enem esteja muito conectado a essa questão dos fatores de textualidade. Nos diferentes gêneros textuais, da tira, do anúncio, a charge, a bula, ao gênero literário em si, da crônica, do conto, do romance, do poema, então da peça teatral, do cinema. Então esse aluno tem que estar conectado, percebendo quais os fatores marcantes de textualidade para que essa prova seja bem trabalhada e com ótimo resultado. Essa é a palavra-chave, como você já acompanhou, meu querido telespectador. Essa interdisciplinaridade. Por isso nós estamos aqui jogando, trocando, passando a bola um para o outro nessa manhã de domingo para levar para você o melhor sobre o Enem. E agora vamos aproveitar com a professora Sandra para a gente ver as questões que ela trouxe. Você, meu amigo, que escolheu língua estrangeira, espanhol, agora fique ligado nas dicas da professora Sandra. Vamos lá, Sandra. Bem, a primeira questão que eu trouxe, é possível colocar, professor? Sim, já está. Vamos lá, põe na tela. A primeira questão, como os professores já comentaram, como nós estamos falando de linguagem, a linguagem, ela vai abordar qualquer assunto. Eu posso ter um texto sobre biologia, eu posso ter um texto sobre geografia, eu posso ter um texto sobre células-tronco, enfim. Eu vou tocar em qualquer assunto. O grande desafio é, encontrando um novo texto numa língua que não é a minha língua nativa, vencer o desafio principalmente de encontrar palavras que eu posso não conhecer, inclusive para quem já tem algum conhecimento da língua, vai se deparar com isso até na nossa própria língua. Professora Sandra, é. Agora voltando aqui para a gente, antes de nós Sim. começarmos lá no texto, eu Sim. lhe pergunto o seguinte. Diga. Precisa, o candidato, aquela pessoa que há muito tempo não estuda, escolheu o espanhol, às vezes há uma falsa ideia de que espanhol é mais próximo do português, eu vou escolher essa, que faz tempo que eu não estudo. E as pessoas querem saber, é preciso dominar o espanhol para ir bem nessa prova, saber detalhes da gramática da língua, por exemplo, ou o candidato que está em casa e diz, vou fazer Enem, me inscrevi, vou arriscar, mas faz muito tempo que eu estou fora da escola e essas aulas da TV Assembleia serão importantíssimas para me ajudar. Queria que a senhora deixe esse recado a esse candidato também. É importante, como eles têm de dominar a gramática, as curiosidades da língua, o que a senhora acha mais importante nesse aspecto? Eu já vi que a variedade de textos é enorme, ele tem de dominar isso. Por favor, professora. Dominar não se espera que o aluno domine a língua. Seria querer demais e realmente não tem essa necessidade. Precisa tomar algum cuidado, porque a falsa ideia que você disse de que o aluno, porque está falando de uma língua irmã, ele se sente muito confortável. Vocês sabem que a língua, por ser língua irmã, ela oferece algumas facilidades, mas também pode ser uma armadilha em determinadas situações. Questão, professora, dos falsos cognatos. Dos falsos cognatos, que existem no inglês, existem no espanhol, né? Um momento, por favor. Pois não. Eu até falo para os meus alunos que até o momento da inscrição dele no Enem, se ele está com dúvida ou se ele não teve uma boa bagagem, uma base boa na língua inglesa, eu tenho dito que ele opte pela língua espanhola por essa facilidade, né? por essa semelhança que existe com a língua portuguesa. E também existe o aluno que, pela dificuldade de aprender o inglês, porque alguns têm alguns bloqueios, né? Ele acaba optando pelo espanhol até por simpatia, vamos dizer assim.
Então, a sua pergunta, a resposta é muito simples. Dominar, não. Dominar, não. Mas existem alguns recursos que o aluno pode utilizar para pelo menos estar familiarizado com a língua. Eu dou 2 pistas que eu gosto muito. A música, porque a música faz a gente fazer uma identificação até de ritmo, você entende se aquela música é mais romântica, se é uma música mais animada, você vai tendo alguns elementos de referência. E ler, principalmente, as notícias mundiais nos bons sites, por exemplo, jornais como El País da Espanha, como o Clarín da Argentina. Por quê? Porque as notícias internacionais são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Então, você está por dentro. Se você está acompanhando o noticiário, se você tem ideia do que está acontecendo no mundo, não é difícil você fazer um paralelismo através de um jornal, né, escrito, no caso, de língua espanhola, e até fazer... Com os fatos que são você retratados. Relacionar, opa, o assunto é esse, então essa palavra deve significar aquilo. Isso. É bom fazer Estar isso. antenado com os Exato. fatos do dia a dia, Claro. do cenário Já mundial, conectado a nacional, isso, né? ajuda na hora fundamental. da leitura, da tradução do texto, porque você já Exatamente. sabe o que aconteceu em Isso é língua imprescindível. portuguesa. Eu acho que o aluno que vai fazer o Enem, ele tem que estar por dentro do que está acontecendo. Não para saber as questões, porque as questões foram elaboradas alguns meses atrás. Sim, sim. Então ele não vai, o assunto não vai ser, mas vai estar relacionado com todo o processo de conhecimento do que está acontecendo no mundo. Ok? Enquanto a professora Sandra vai começar a discutir as questões que ela trouxe, você pode participar, interagir conosco aqui, é ao vivo o programa. Participe pelo 98840-2912, mande seu WhatsApp, participe, faça a pergunta. Vamos às questões da professora Sandra de espanhol, lá na tela, vamos ver. Ok. Então, a primeira questão, primeiro que ela já entra com pero um dia, então ela já entra no meio de um assunto. Ele é um fragmento, naturalmente, de um texto maior, e aí ele faz menção a um fato histórico que a gente espera que o aluno tenha, né, conhecimento ou consiga resgatar, que é a época do descobrimento da América. Se o aluno teve, com certeza teve, mas se ele fixou, por exemplo, a colonização azteca no México, ele vai se lembrar que foi um processo que não foi só necessariamente exterminador, como a gente conhece, houve uma relação, né, houve uma aproximação e uma convivência entre os espanhóis e os povos que existiam aqui, que inclusive atualmente a nomenclatura é outra, a gente já não diz mais indígena, porque a gente sabe que isso é um equívoco, né, histórico, e sim povos originários, aqueles povos que estavam aqui quando chegaram os colonizadores, sejam espanhóis, portugueses, enfim. E aí ele vai lendo, e aí, como eu disse, eu posso não conhecer tudo desse texto, eu posso não saber todas as palavras, mas ele vai fazendo menção a uma pessoa que ele chama de Malintzin, que aparece no texto. Poderia ler o texto, professora, de Sim, forma vou ler rápida, para que o rapidamente. aluno que Ok. não veja na tela rapidamente, a gente poderia jogar lá na tela, Claro. né, uma imagem do texto, enquanto a Isso. senhora lê, inclusive em espanhol, para o Claro, aluno poder degustar a sua naturalmente. pronúncia. Pero um dia le foi apresentado a Cortés, aí estão falando de Hernán Cortés, o conquistador do México, um tributo bem distinto. Um obsequio de 20 esclavas chegou hasta el campamento espanhol e entre elas Cortés escogió a una. Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz de Castillo, como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta. Vejam que aparece entre aspas, e lembrar que entre aspas me chama a atenção para algo, né? O nome indígena desta mulher era Malintzin, indicativo de que havia nascido bajo signos de contienda e desventura. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en mi lengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento y que el imperio tenía pies de barro. Bueno, aí o que acontece? Quando eu vou à questão, diz assim, Malinche, ou Malintzin,
foi uma figura-chave na história da conquista espanhola da América ao atuar como. Eu costumo dizer aos meus alunos que é tão importante quanto saber a alternativa correta é saber por que as outras não são. Porque muitas vezes a gente se depara com isso. Você tem ideia ou você chega por eliminação a duas questões e depois você tem que decidir por uma delas. A primeira, ela de cara já relaciona com o texto onde eu vejo intérprete do conquistador, e de fato foi o que aconteceu, não sei se vocês lembram, a Malinche foi traidora porque seu pai, seu marido seu noivo e seus irmãos haviam sido sacrificados pelos astecas, que era um hábito da época. E ela então se alia aos espanhóis e rapidamente conhece a língua deles, assim como alguns espanhóis passam a conhecer a língua dos astecas. E dessa forma ela funciona como intermediária, né? Mas com o objetivo de se vingar das pessoas que haviam matado os homens de sua família. Então a primeira questão, ela já me diz que é a resposta, porque eu faço a relação com a questão de ser intérprete e possibilitando-se conhecer as fragilidades. No final, na última frase, quando ele diz que estava algo podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existia grande descontento e que o império tinha pés de barro. A gente sabe que pés de barro nos remete à ideia de algo que não se suporta, sim, o pé que afunda na lama, não é isso? Então, por eliminação, não vou ler todas, senão nós não vamos ter tempo para analisar todas. Vocês vão ver que em todas as outras vocês vão encontrar um elemento em que eu não tenho como relacionar com o texto. Por exemplo, na terceira diz, dando origem à miscigenação. Se aconteceu depois, é uma dedução pessoal, mas o texto não me remete a isso especificamente. Tem que tomar muito cuidado, gente, que muitas vezes a gente lê um texto e toma decisões pessoais e faz deduções a partir disso. Há que tomar cuidado, porque essas deduções são pessoais. Eu só posso utilizar essas deduções se elas estiverem presentes no meu texto. Deve haver marcas linguísticas no texto que denotem isso. E aí, professora, vai haver a questão ele pode incorrer no problema, João, além do professora Sandra. Meu querido, cuidado com essa questão que você está colocando, para não incorrer na distorção interpretativa da questão. Exatamente. Tirar para si algo que não está no texto é extrapolar a questão. Ou não concordar. Muitas vezes concordar com as ideias do texto, como ele não concorda com as ideias do texto, ele dá aquela interpretação que ele acha conveniente. É muito comum isso acontecer aí nessa sala de aula. Sim, nas questões de linguagem, a prova de língua portuguesa também. Eu sempre digo assim, se vocês veem um texto que está defendendo o aborto, ainda que você seja contra o aborto, se está sendo perguntado sobre a defesa do aborto, você vai ter que concordar, entre aspas. Sim. Por quê? Porque está sendo perguntado na interpretação do texto e não a sua opinião. Então, há que tomar muito cuidado com isso, né? Na próxima questão... Então, nesse caso, seria essa letra A, do intérprete do conquistador. Certo. Mandando um abraço aqui para o aluno do Complexo Educacional Henrique Castriano, Alain, parabenizando pela aula, todos os professores, adorando a aula da professora Sandra. Um abraço também para o nosso amigo Ricardo Nóbrega, a Mariana e o João Felipe, lá em Lagoa Nova, ligados também na audiência da TV Assembleia, estão participando aqui conosco, interagindo com o programa. Ok. Professora Sandra. A próxima questão é bem interessante, porque ela é uma questão que tem pouco texto, não sei se é possível ampliar um pouquinho. Essa da charge, a imagem. Melhor a senhora ler aí para ficar mais fácil para o aluno. Na charge vocês têm um balãozinho, né, onde tem remete ao texto, e que esse balãozinho, a saída, digamos, a entrada dele, ela é externa à figura. E diz assim, já não és como antes. Então isso é uma chamada para eu prestar atenção a algo que vai ser dito, certo? Dentro do texto. E aí eu tenho uma situação em que o desafio eu me deparo com uma palavra que provavelmente eu não conheço. Diz assim, lo reto a um duelo. Provavelmente é possível, vamos dizer, que o aluno nunca tenha se defrontado com essa palavra que é reto, e aí é um falso cognato, que na verdade é um verbo do espanhol. Não vou contar o que é, porque senão eu vou estar incorrendo no erro de traduzir, não é o caso. Nós temos que descobrir
a resposta, ainda que não conheçamos Isso. as palavras. Mas aí aparece a palavra duelo, que é igual à da nossa língua. Então, duelo me remete a quê? A um confrontamento entre duas pessoas, uma confrontação, desculpe. Eu me remete a armas, certo? E um desafio. E aí a outra pessoa responde, está bien, Pardo, que é o nome, né, do anterior. Pero yo con el joystick y tú con las teclas. E aí, eu digo, eu já me deparo com uma dúvida. Joystick, teclas, são armas habituais de um duelo? Evidente que não. Então, quando eu vou às respostas, diz assim, a charge evoca uma situação de disputa. Isso eu já sabia porque é um duelo. Seu efeito humorístico reside. Quando eu vou lendo, aceitação imediata da provocação não é o caso, inclusive porque ele não tem uma resposta. Descaracterização do convite a um desafio? Não, eu tenho uma caracterização. Eu tenho armas postas, eu tenho um desafio proposto, não está descaracterizado. Sugestão de armas não convencionais e eu já me deparo de cara com a resposta realmente dessa. Vamos às duas outras que são curtas, só para a gente reforçar. Deslocamento temporal do comentário lateral? Não, o deslocamento não é temporal, é físico. Eu só estou em algum momento dizendo, vai acontecer algo, mas não existe um deslocamento temporal. Posicionamento relaxado? Não, isso não me traz não me remete a nenhum tipo de interpretação. Então, agora sim, voltando àquilo que eu tinha dito, por convicção da resposta, mas também por eliminação das outras, eu consigo encontrar a resposta correta. Ok? Ok. O próximo texto é um poema, professor Marco Aurélio. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, um pouco mais, o próximo texto é um texto, né, professor? É um poema. Um poema. Então vamos ao poema. Isso. O professor Marco Aurélio quer falar, professor? Não, eu tinha comentado que o professor Marco Aurélio falou da variedade de gêneros textuais. Então, vocês vejam que nós temos uma abordagem de textos completamente diferentes, né? Nesse caso, eu tenho um poema bastante simples, nesse caso, em que eu tenho duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer cordonices. Vejam que aparecem várias palavras que a gente tem a expectativa que o aluno não conheça. Mas, se eu tenho negrito, eu já entendo a imagem de uma criança, né? E se a criança está dormindo, ela está sonhando. E com que sonha uma criança? Com coisas boas, não é isso? Então, todas as coisas às quais se remete o poema, fala de coisas boas. Carne de cerdo, e depois diz muitas coisas para ti. E, naturalmente, eu entendo que são coisas boas, ok? No segundo trecho, onde ele volta, a menção anterior, ele volta, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. E aí diz, trabalhando, trabalhando duramente, trabalhando, sim, trabalhando. Então, vejam, a ideia de trabalhando me dá uma ideia de peso, de dificuldade. E aí já não é mais o sonho, já é a realidade. A realidade concreta, dura de uma rotina, dura. No caso, que pode ser percebida pelo texto, sugerida pelo texto, na repetição da própria forma verbal do gerúndio. Exatamente. E aí, quando eu vou, então, à questão propriamente dita, diz, Duerme Negrito é uma cantiga de niná da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Vejam, está bem claro, questão social. Quando fala destacar o orgulho da mulher como provedora do lar, isso não é uma questão social, é uma questão particular. Evidenciar a ausência afetiva da mãe, em nenhum momento diz que essa ausência afetiva acontece, né? Depois, retratar a precariedade das relações de trabalho no campo, e aí sim eu percebo uma questão social, neste caso por abordagem feminina, mas não necessariamente só feminina. E aí eu tenho a resposta certa, vamos às outras duas, né? Ressaltar a inserção da mulher no mercado do trabalho rural, tudo bem, aí vem a questão que nós dizíamos. Eu posso entender também isso, mas não é o principal destaque, não é o foco do poema. E exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho, em nenhum momento eu consigo fazer uma relação com formação cidadã.
certo? Até porque o menino está dormindo, é outra situação. Então, é muito importante, gente, que nessas abordagens vocês vão fazendo esse tipo de limpeza da interpretação, eu diria, né? Temos tempo para mais uma, temos uma pergunta, vamos atender. Queria dizer que nós estamos também pela internet, não é isso? A TV está transmitindo, os alunos estão participando aqui pelo WhatsApp, 98840-2912, parabenizando. Queria mandar um alô para o Marcílio, que está parabenizando a TV Assembleia pela iniciativa, Serviço de Educação, está adorando a aula, a participação da professora Sandra. A Emily manda uma pergunta e nós vamos interagir. O importante é essa interação com o aluno, né? Com o nosso telespectador. Vejam como nós atingimos todos os públicos, meus caros. E como eu disse no começo, muita gente está fora das aulas, não está acompanhando tudo e tem uma grande oportunidade com essas aulas. Olha a pergunta da aluna Emily, lá de Felipe Camarão. Um abraço ao pessoal da Fundação Bradesco, de Felipe Camarão. Na prova de linguagem, as questões são divididas meio a meio, exemplo, 22 de espanhol e 23 de português, ou a maioria de português. Veja a pergunta da Emily, né? O que está fazendo o Enem, ele já sabe disso, mas vamos responder. Professora Sandra, como toca em espanhol, responda para a nossa amiga Emily, lá em Felipe Camarão. Um beijo para você, Emily. Obrigado pela participação. Não, minha querida. O formato das perguntas é sempre o mesmo. O texto é um texto em espanhol, né? Seja ele qual for, seja poema, seja um artigo jornalístico, seja, enfim, o que aparecer. Charge, tiras, né? Tudo o que a gente já comentou. Mas a pergunta é feita em português. O enunciado e as respostas são todas em português, tá? Agora, quanto à quantidade, são 5 questões de idiomas, seja espanhol ou inglês. Ok? Isso. Mas com certeza as aulas de espanhol colaboram com as outras disciplinas. Eu já vi, por exemplo, questões de geografia, em que os meus alunos, a partir de um comentário feito na nossa aula de espanhol, conseguiram responder uma questão de geografia de português na prova, de né? língua portuguesa. Ou de língua portuguesa. Muitos poemas que aparecem ou textos literários na prova de português são de autores de língua espanhola traduzidos, no caso. A gente tem, enfim, vários, Pablo Neruda, Otávio Paz, enfim, muitos nomes, né? Então, eu conhecendo um pouco do histórico também desses escritores, eu também consigo fazer uma abordagem específica. É o que nós costumamos dizer ao aluno. Você que vai fazer a prova, por exemplo, no dia de linguagem, você tem a prova de redação. Então, a nossa dica é sempre que você faça primeiro a redação. Mas antes, passeie pela prova. Dê uma olhada nos outros textos, nos textos de linguagem, de espanhol, de inglês, até para você avaliar quanto tempo você vai levar em cada questão. Não é isso? Estamos agora lembrando que o professor Fábio Leite, grande professor de matemática, está assistindo com as filhas o nosso programa, elas que são estudantes do Colégio Nossa Senhora das Neves, participamos ontem lá de um grande aulão, elas organizaram, parabéns pela iniciativa do Colégio Nossa Senhora das Neves. Como vocês veem, Natal inteiro, o Rio Grande do Norte inteiro ligado aqui na TV Assembleia. Ok? Professora Sandra, em virtude do nosso tempo, as suas considerações finais, suas últimas dicas para o aluno, né, que vai participar. Claro, a senhora vai participar do próximo bloco, interagindo conosco aqui ainda, mas aquela palavra final para o aluno de espanhol, na prova de espanhol, a dica principal que a senhora acha. Bem, não se assustem, por exemplo, não se atenham e não se assustem aquelas palavras que vocês não conhecem. Não se preocupem. Leiam o texto todo, saibam que muitas vezes, assim como na nossa língua, né, gente, muitas vezes a gente não entende muito bem, aqui vem determinado comentário, mas logo em seguida, na sequência do texto, alguma outra coisa aparece para favorecer aquela compreensão. Então, leiam o texto todo e leiam as questões. Quando for um texto mais longo, leiam primeiro as questões, as perguntas, no caso. Porque aí você já faz uma leitura orientada, você já sabe o que estão te perguntando. E dessa forma você vai naturalmente conseguir fazer com mais tranquilidade a prova de língua, seja ela de espanhol ou de inglês. Ok, professor?
Ok, professora Sandra, muito obrigado. Bom, pessoal, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, foi apenas o primeiro bloco, não sai daí, é o tempo de você tomar uma água, acorda todo mundo, chama todo mundo que está em casa para assistir a aula e participar conosco aqui na TV Assembleia, a serviço da educação. Daqui a pouco a gente volta.